Quando eu falo a palavra herói, o que vem na sua cabeça imediatamente? Todos esses sinônimos, essas palavras que vieram e muitas outras, estão ligadas ao mesmo princípio universal humano, que é o arquétipo do herói. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou usar o filme O Rei Arthur e a Lenda da Espada, que é um clássico da literatura, um clássico que já virou um clássico do cinema e está disponível na HBO para quem quiser ver depois desse vídeo e fazer a análise do arquétipo do herói através do personagem principal. Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Cena Invisível, um canal sobre cinema e psicologia, onde a nossa ideia aqui é aprofundar a compreensão da psicologia através do exemplo da arte, através do exemplo do cinema. E hoje a gente vai entender de forma muito simples e direta o que é um arquétipo segundo a psicologia analítica de Carl Jung e como ele funciona dentro do arquétipo do herói e como ele funciona em nossa vida cotidiana. E segundo o psicólogo Carl Gustav Jung, todos nós temos um herói adormecido em nós. A nossa maior jornada deveria ser acordar esse herói e fazer com que ele desenvolva a sua jornada em direção ao desenvolvimento da nossa consciência, do nosso autoconhecimento, da nossa aproximação com as ideias mais elevadas para além das ideias superficiais desse mundo. Então, para começar, vamos entender o que significa simbolicamente a palavra arquétipo. São a junção de duas palavras, arque, de arcaico, de original, de princípio, e tipo, que vem da palavra modelo, tipos, variações. Então, tipos arcaico, modelos arcaico. A palavra arquetípica está vinculada a esse princípio de algo que está para além do nosso cotidiano, para além da nossa rotina, para além da nossa cultura. É algo que está nos primórdios da humanidade, está nos princípios ideais da humanidade para além de uma civilização. É para toda a humanidade, para todos os continentes, para todas as gerações, para todas as culturas. São modelos desenvolvidos de forma totalmente inconsciente e que funcionam para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Vamos pegar o exemplo do arquétipo da mãe. Perceba o comportamento de uma mãe para com seu filho. Uma mãe coerente com o lugar da mãe, com o lugar da responsável de um filho, lugar materno. Perceba esse comportamento aqui no Brasil, aí no seu bairro, aí na sua família. E agora pense no comportamento materno em outro lugar do mundo. Veja como, de certa forma, os princípios maternos se aproximam. De certa forma, a mãe vai manifestar o carinho, o afeto, a proteção pelo filho de forma muito parecida que funciona aqui, que funciona na Ásia, que funciona na África, que funciona na Europa, enfim. Isso exemplifica exatamente o que é o arquétipo. É algo que está vinculado a um momento, a um comportamento, a uma situação humana, a um princípio humano, que é muito além de algo cultural, algo regional. É algo que está na base da humanidade. Beleza, Edilano, eu entendi como é que funciona o arquétipo, entendi o que é o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai. Agora eu quero saber o que é o arquétipo do herói. Como eu posso identificar o arquétipo do herói em mim, em uma pessoa, em um filme que eu estou assistindo, em um livro que eu estou lendo? Como é que eu consigo identificar exatamente se aquele personagem, se aquela pessoa está exercendo o arquétipo do herói, ou consciente ou inconscientemente? Beleza, vamos lá. A primeira coisa que você vai identificar num herói ou numa heroína é a seguinte. Você vai se perguntar, pelo que essa pessoa luta? É pelos seus desejos individuais ou pelos desejos coletivos, ou pela uma ideia de elevação coletiva? Ele luta pelo povo, pela sua comunidade, pela sua cidade, pelo seu bairro. Ele quer defender o quê? Ele quer defender o seu ego, os seus princípios, o seu dinheiro, a sua riqueza, ou ele ou ela quer defender algo maior, algo que está para além da sua individualidade? Então, quando você identifica esse comportamento, essa atitude, já é um bom começo para identificar o arquétipo do herói. O herói está disposto a entregar a sua vida, a arriscar a sua vida por algo que é do coletivo. Ele só se transforma quando ele consegue intervir também no coletivo. Ele só se realiza quando a tribo, o bairro, o país que ele faz parte, que ele pode modificar, se transforma junto com ele, é liberto junto com ele. Normalmente, o herói tem um inimigo que parece ser muito mais forte do que ele, muito mais poderoso. E é esse inimigo que vai colocar em xeque, que vai fazer com que o herói arrisque tudo que ele tem e descubra novas forças
a partir do embate, a partir da sua jornada. O herói ele não desiste por achar que o outro é mais forte. Ele vai em frente. Ele confia que durante o caminho ele vai aprender a lidar com aquela situação. Enquanto o herói está em processo de autodescoberta, o inimigo acha que já sabe de tudo. Então o herói é sempre um aprendiz, ele está sempre disposto a aprender. E o universo ao seu redor, as pessoas, as situações, vão coincidir para que ele consiga avançar, para que ele consiga entender os seus objetivos, para que ele, quando ele estiver cansado, alguém vá ali e ajuda, quando ele estiver fraco, quando ele estiver pensando que não consegue, alguém vai dar um conselho, alguém vai facilitar o seu caminho, enfim. O herói ele tem esse processo de amadurecimento durante a jornada. Mas o mais importante do herói é que ele acredita que é possível vencer. Mesmo não tendo força, mesmo não tendo as armas necessárias, aparentes para vencer o inimigo, ele sabe que algo dentro dele é maior do que o que está na sua frente, é maior do que se apresenta enquanto seu inimigo. O herói ele não luta por si, como eu falei já. O herói ele luta pelo coletivo. Então a sua força ela vem do coletivo, ela vem dos mais fracos. Os mais fracos precisam daquela força porque os mais fracos não conseguiram chegar no estado de elevação espiritual e corpórea que aquele ser já chegou. Então, embora o herói perceba que ele ainda precisa aprender muita coisa, ele sabe que a responsabilidade para libertar aquele povo, para libertar aquela nação, está sob o seu domínio. Dentro dos contos de fada, o herói é aquele símbolo de justiça, de nobreza, de bondade, onde a sociedade, o grupo que está ao seu redor, olha para ele, para ela e se inspira a ser alguém melhor, e se inspira a lutar por algo que seja mais valioso do que a banalidade dos prazeres, dos desejos carnais. O arquétipo do herói são todos esses princípios que estão vinculados a essa jornada. Aos princípios de abrir mão de si para lutar pelo coletivo, o princípio de todos os dias superar o seu medo para conseguir superar o dragão, superar o vilão que está na sua frente, o princípio de conseguir acreditar que o bem vence o mal no fim, independente das armas que você tenha. Então o herói é aquele que não descansa, enquanto a sociedade não está livre daquele que o assombra, daquele que o massacra, daquele que o escraviza. O herói é aquele que, se necessário, ele sacrifica o seu corpo para salvar o seu povo ou salvar uma ideia. Mas ele não abre mão da justiça, ele não abre mão da nobreza, ele não abre mão da bondade. Agora vamos entender o arquétipo do herói dentro da estrutura do filme O Rei Arthur e a Lenda da Espada. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: quem é Arthur? Quem é esse herói? Arthur é o oficial herdeiro da espada Excalibur e o responsável por enfrentar o inimigo que ocupa indevidamente o trono de seu pai. Então essa é a jornada do herói. É por aí que o caminho dele tem que se conduzir. Qualquer coisa fora disso, ele não está seguindo a sua jornada. E o que Arthur precisa fazer para conseguir a força e a coragem para enfrentar o seu inimigo? Ele precisa abrir mão de seus prazeres individuais, de seu ego. Ele precisa amar o todo. Ele precisa, inclusive, abrir mão de suas relações familiares, de suas relações sociais, particulares, para conseguir se conectar ao todo, se conectar ao coletivo. Uma outra coisa importante para se perceber nesse filme é a manifestação popular. Quando o povo percebe o nascimento de um herói, o povo também cria coragem para lutar. E isso acontece de forma muito visível nesse filme. As manifestações, as reivindicações, os conflitos nas ruas, tudo isso instiga a responsabilidade do herói para com aquele povo. Aquele povo está disposto a lutar por aquele herói se aquele herói lutar por aquele povo. Quanto mais o herói avança em sua jornada, avança em seu desenvolvimento e se aproxima da sua luta final, mais pessoas entrarão em seu caminho para lhe ajudar, para facilitar a sua jornada, para lhe dar assistência. Mais pessoas sacrificarão a vida por ele se necessário. E isso é muito importante, e isso que dá força, que dá motivação para que ele continue quando ele acha que está perdendo, quando ele acha que não tem força suficiente, quando ele pensa em desacreditar da sua jornada. O oposto também acontece. O seu inimigo acaba ficando mais forte, o seu inimigo aparenta estar mais poderoso. E isso nos assusta enquanto espectador. Como aquele herói vai conseguir enfrentar aquele inimigo tão poderoso? Aquele inimigo que parece imbatível. E esse conflito é muito importante, ele nos inspira enquanto espectador. Porque a gente aprende a acreditar no herói
no herói do cinema, no herói dentro de nós, mesmo quando aquele herói aparenta ser mais fraco, aparenta não ter as armas suficientes para enfrentar o inimigo. A gente começa a acreditar que durante o processo de desenvolvimento ele vai conseguir a força que precisa, vai conseguir a coragem que precisa e vai conseguir as armas que precisa para vencer no final. E é isso que acontece com o Rei Arthur. Ele vai até o final, ele enfrenta o inimigo, ele demonstra que o seu amor não é mais pelo seu ego, é por toda a nação, é por sua história e por todos aqueles que se sacrificaram por ele. Então ele vai até a beira da morte, mas com sua espada e com sua força, ele consegue encontrar o sentimento puro, humano de justiça e liberta seu povo e destrói o inimigo. Isso é o simbolismo mais importante do herói. É encontrar força na justiça para a libertação do todo e não somente de si. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreve no canal, que semana que vem tem mais. Tem novos conteúdos, novos princípios da psicologia junto com o cinema para a gente aprender. E vamos desenvolver esse projeto aqui no YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo.